Marangoni continua, porque agora a gente vai falar sobre a CPMI do INSS, que transferiu para o dia 26 o depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O banqueiro seria ouvido amanhã, mas a defesa dele pediu um prazo maior, alegando questões de saúde. Ontem, o presidente da CPMI, Carlos Viana, se reuniu com o relator do caso Master no Supremo, o ministro Dias Toffoli. Nesse encontro, o ministro teria se comprometido a liberar os documentos da quebra de sigilos de Daniel Vorcaro. Em entrevista aqui à Band News FM, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu seguir o dinheiro das fraudes no Master. Imagina você, primeiro que assim, alguém tem que tomar uma providência de recuperar esse dinheiro, porque o caminho do dinheiro existe, esse dinheiro não desapareceu. Os CDBs foram vendidos, o dinheiro estava lá no caixa do Master, saiu para onde? O que foi desse dinheiro? Quer dizer, alguém tem que tomar a providência de rastrear e colocar em pratos limpos o que aconteceu. É muito grave o que aconteceu, não é uma coisa pouco grave. Tem que saber para onde foi o dinheiro, só isso. E aí, Marangoni, o que você nos conta de novidade? A gente repassou aqui a agenda, né? Porque houve essa mudança, transferência do depoimento para o dia 26. Quais as informações mais recentes? Pois é, Sheila, o que acontece é que a CPMI do INSS quer puxar para si também um protagonismo em relação a essa questão do Banco Master, nos limites do que a comissão está investigando, que é essa questão, né, do roubo a aposentados e pensionistas. E de fato há sim uma relação de um caso com o outro, porque o Banco Master ele esteve envolvido na questão de créditos consignados justamente para aposentados e pensionistas. Então, hoje, na quinta-feira, estava marcado o depoimento do Daniel Vorcaro, só que existia grandes chances dele entrar com o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que o habeas corpus poderia impedir dele ir no Senado, que era o pior dos mundos para os membros da comissão, ou pelo menos que ele ficasse em silêncio. Só que aí parece que foi feita toda uma costura de que os advogados pediram para jogar esse depoimento para frente, e aí com um compromisso, né, de que Daniel Vorcaro deva comparecer, portanto, à CPI. Portanto, ficou para esse dia 26, a oitiva do dono do Banco Master. Vamos ver mesmo se isso vai acontecer na prática, né? Se vai ser cumprida essa possibilidade dele falar para deputados e senadores. A questão também importante dizer é que o senador Carlos Viana, que já até pediu a prorrogação da CPI, que levando essas questões até bem próximo às eleições, ele se reuniu mesmo com o relator Dias Toffoli, porque o Daniel Vorcaro está sob medidas cautelares, o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo. Então, precisaria de uma autorização do Supremo para que ele compareça. E aí o que o Carlos Viana disse é que isso tudo foi bem conversado com o ministro Dias Toffoli, que ele não faria nenhum tipo de objeção à presença de Daniel Vorcaro e que, pelo contrário, até vai depois, quando as conclusões começarem a aparecer, disponibilizar para a CPI do INSS pelo menos parte desses inquéritos que possam, né, ser relevantes para essas apurações. Só para dar a questão da agenda que você dizia também, no lugar de Daniel Vorcaro, tem depoimento amanhã na CPI. Será ouvido Gilberto Waller Júnior, que é o presidente do INSS. A ideia é entender como está acontecendo a apuração, né, do Instituto em relação a essa questão dos créditos consignados. Também uma outra coisa importante dizer é que a PF abriu um novo inquérito. Então agora a gente está acompanhando o inquérito que a gente sabe até agora, que é investigando o Banco Master e também a tentativa de compra pelo BRB, mas agora há este outro novo, autorizado também pelo ministro Dias Toffoli, que é para apurar suspeitas de gestão fraudulenta no BRB. Então os holofotes agora deste inquérito são para o Banco de Brasília, né? Instituição ligada ao governo do Distrito Federal, que detém mais de 70% do banco. O novo inquérito foi aberto porque há indícios de práticas de gestão fraudulenta, além do que já é investigado envolvendo proposta de compra do Banco Master. Então, este é o foco neste momento. O Banco de Brasília, o BRB, ele até divulgou uma nota dizendo que contratou, depois desse escândalo todo, uma auditoria independente e que já foram encontrados ali achados relevantes para as investigações e, por isso, encaminhou tanto à Polícia Federal quanto ao Banco Central esses achados da auditoria que foram realizadas e disse que o banco está comprometido aí de
equalizar essa questão do rombo que aconteceu no BRB por causa desses aportes de dinheiro que foram feitos nessa tentativa de compra do Banco Master. Eu estou até tentando achar aqui um trechinho, olha, diz assim: por fim, o BRB ressalta que segue sólido e reafirma seu compromisso com a preservação do seu patrimônio, dos seus clientes e desenvolvimento econômico e social de Brasília e região. Então, o banco reafirmando que segue funcionando normalmente, mas que agora está contribuindo com já informações sobre esses achados relevantes. O Banco de Brasília, só para fechar, a gente ainda vai fazer nos próximos dias um balanço. Aí a gente vai ter com clareza o rombo em relação a essa história e como eles vão tapar este buraco, né? Porque a gente está falando tudo na casa de bilhões de reais.